Bom dia, gente. Eu sou Enzo França, do IFMSA, do setor do PodF. E hoje vamos estar fazendo aqui com o Dr. Felipe um podcast sobre a epilepsia. Saber mais sobre a doença, saber a importância dela, a prevalência e tudo. Aqui é minha colega, pode se Bom apresentar. dia, gente. Meu nome é Farley, eu faço parte do IFMSA e eu sou do eixo do SCOP. Bom dia, meu nome é Maria Luísa e eu faço parte do eixo do SCORP. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Felipe Oliveira, eu sou neurologista e agradeço o convite. Então, só para contextualizar assim, doutor Felipe, a gente sabe que a epilepsia faz parte, né, do grande grupo de doenças da neurologia, é das doenças que mais tem no ambulatório, e muita pessoa, mesmo sendo assim, uma doença prevalente, as pessoas não sabem muito como agir, nem como identificar, nem como diferenciar de outras doenças, né? Então, essa é a ideia do nosso episódio de hoje. Então, antes de começar a falar sobre ele propriamente dito, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre sua carreira na neurologia, falar se o senhor já teve muita experiência com epilepsia, eu digo, se o senhor já observou muito estigma relacionado à doença, entendeu? Essas informações assim que são bem interessantes, né? Tá, então vamos falar um pouquinho sobre a minha trajetória, vamos dizer assim. Então, eu fui formado pela Escola Baiana de Medicina, concluí a graduação em 2012, em seguida fiz a residência em Neurologia no Hospital das Clínicas, aqui de Salvador, pela UFBA. Depois eu fiz o mestrado em ciência pela Fiocruz, pós-graduação em cuidados paliativos e nesse tempo, né, eu lido com diversas doenças neurológicas, né, não existe um foco específico, apesar de ter uma trajetória voltada muito para a parte de neurogenética, mas no dia a dia tem muito AVC, tem muito Parkinson, demências e epilepsia. Então, atender a epilepsia, lidar com a epilepsia é algo que é corriqueiro, é algo comum, é algo que a gente vai lidar o tempo inteiro como neurologistas, mas eu gosto sempre de dizer que o manejo, o cuidado, a identificação do paciente com epilepsia, ele é do médico, né? Não é apenas do especialista, parecendo que é algo que vai ficar restrito a apenas quem escolher realmente fazer neurologia, então é algo muito mais amplo. E nesse tempo inteiro aí de carreira, de fato, existe muito estigma. Existe estigma do próprio indivíduo, às vezes se culpar, no sentido de achar que ele tem alguma culpa por ter epilepsia, ou que ele fez alguma coisa que acabou provocando o quadro, assim como o estigma social. Então, muitas vezes, essas pessoas acabam se sentindo envergonhadas, omitem, né, para as pessoas envolvendo trabalho, colegas às vezes de faculdade, escola, porque não querem ser reconhecidos por esse problema, né? Então, acho que a gente está aqui hoje discutindo sobre isso, sobre quebrar esses tabus, desmistificar a condição, acho que vai ser importante. Agora, doutor Felipe, aproveitar que o senhor falou sobre essa questão do tabu e as pessoas quererem esconder, né, o diagnóstico. Essa semana agora teve o dia 26, que é o dia da epilepsia. O que é que o senhor acha? O senhor acha que foi uma medida assim efetiva para ter essa questão da conscientização da doença ou até mesmo vamos tentar diagnosticar mais, alguma coisa assim? O que é que o senhor acha sobre o dia? Sim, toda vez que a gente tem uma data que tem o papel de jogar luz sobre um assunto é importante. Principalmente nessas condições, essas doenças que eu costumo dizer, apesar de ser uma condição extremamente prevalente, então ter epilepsia é algo comum, e aí essa proporção varia de população a população, mas diz que de meio até 2% da população tem epilepsia. Apesar de ser comum, isso, como eu falei, fica escondido. As pessoas não sabem. E existe muito desconhecimento, muita desinformação envolvendo o quadro de epilepsia. Então as pessoas às vezes não sabem o que é, não sabem o que causa, não sabem o que fazer diante de um quadro com epilepsia e ter a oportunidade de, pelo menos uma vez no ano, ter esse momento para se discutir, para jogar luz, para falar sobre, eu acho que isso tira um peso, as pessoas ficam mais à vontade, até mesmo para procurar ajuda quando necessário. Inclusive, muitas dessas pessoas também acham que elas têm que deixar de viver, né? Parar de fazer o seu trabalho, o exercício físico e tudo. É uma coisa que acaba impactando bastante, né? A qualidade de vida. Então, né, só para organizar. A gente acabou fazendo o nosso primeiro bloco, que é sobre a questão das informações sobre a doença, né? Que é basicamente a gente tentou ali condensar tudo que um paciente pergunta sobre a epilepsia no consultório. Então, a gente vai fazendo as perguntas e vai falando aí. É só o que eu vou imitar um paciente aqui, que um paciente perguntaria, né? Então, basicamente, né, o que acontece no cérebro durante a epilepsia? O que é que ocorre? Pronto. Eu sempre gosto de fazer ou as comparações, as metáforas, mas a ideia é a seguinte: o nosso cérebro, a forma de comunicação do nosso cérebro, ele é uma comunicação elétrica, né? Então, em todo momento
que eu tiver uma atividade elétrica anormal, geralmente excessiva, isso pode se manifestar clinicamente como uma crise epiléptica. Então, o que acontece na pessoa que tem epilepsia é existe uma predisposição a gerar essas descargas anormais, excessivas. Então, existe um ideário que as pessoas até trazem, às vezes, na consulta, que fala assim, é como se fosse um curto-circuito? Mais ou menos. Acho que vale a comparação. Mas seria mais ou menos isso. Imaginar que você tem uma rede elétrica que funciona perfeitamente bem, que é o nosso cérebro, e, por algum motivo, em alguns momentos, existe esse curto-circuito, entre aspas, e isso provoca uma disfunção. Assim como poderia acontecer aqui nessa sala uma queda de energia, poderia acontecer luzes piscarem, né? Isso acontece no nosso cérebro, só que se manifesta de formas diferentes, como crise epiléptica. O senhor acabou de citando coisas bem interessantes, né? E eu mesmo sou entusiasta nessa parte da neurologia. Eu acredito que eu me faça residência dessa área. E quando eu estudei epilepsia, né? Estou estudando agora também pela matéria da faculdade, eu me deparei com termos, né? Que são bem parecidos na questão da palavra, mas no conceito são diferentes, né? Que aí vem a questão da epilepsia, crises epiléticas e convulsão. O senhor pode dar pra gente uma explicação ali da diferença de cada uma, se toda convulsão é crise epilética, porque são coisas que muita gente pergunta também, né? Sim. A questão é que o termo convulsão é um termo, vamos dizer assim, mais antigo e que se popularizou. A convulsão, via de regra, ela traduz um tipo específico de crise epiléptica. Então, nós temos diversos tipos, diversas formas de crises epilépticas, e a convulsão seria aquele padrão mais comum, né? O termo técnico seria uma crise generalizada tônico-clônica, mas que seria aquela forma que as pessoas reconhecem de pronto, né? A pessoa perde a consciência, tem abalos. Então, esse seria o quadro convulsivo ou a convulsão. Mas, como eu falei, nós temos diversos tipos de crises epilépticas. A epilepsia é a predisposição que alguém tem em gerar essas crises se não tratar. Então, a pessoa ela tem epilepsia, quando ela fala assim, se eu não tomar o remédio, se eu não for tratada, terei outras crises. E aí o tratamento vem nesse papel de profilaxia, de evitar esse surgimento. Mas essas são as diferenças. É importante esclarecer isso, porque as pessoas às vezes têm a ideia de que eu não tenho epilepsia, eu tenho convulsão. Como se fossem assim, coisas diferentes, então não quero ser reconhecido por esse estigma de epilepsia, prefiro usar um termo que talvez seja mais aceito socialmente, mas tem relação. São coisas diferentes, mas se relacionam. Então, doutor, para as pessoas que estão assistindo nosso vídeo, assim, quando elas devem suspeitar que aquelas crises epiléticas ou convulsões são uma epilepsia? Pronto. Uma das coisas que é fundamental é a recorrência. Então, via de regra, né, tem exceções, mas via de regra, uma crise única, a gente não define como epilepsia, tá? Então, eu falo sempre que às vezes vai reconhecer pessoas, pacientes que vão falar assim, olha, não, tive uma crise quando eu era pequeno, quando eu era criança, e parou. Foi um episódio, minha mãe me contou que eu tive e não tive mais. A gente não diz que isso é epilepsia. Por definição, a epilepsia, como eu falei, é essa predisposição a ter crises. A frequência varia. Tem gente que pode ter crises diárias, tem gente que pode ter crise a cada 1 mês, a cada 6 meses, isso vai variar. Mas, via de regra, para te definir ou dar um diagnóstico de epilepsia, a pessoa tem que ter tido pelo menos 2 crises. A gente fala que são crises não provocadas, ou seja, crises que não aconteceram por uma doença aguda que provoca a crise. Então, foram crises, entre aspas, espontâneas, né? Entre aspas, do nada. Então a pessoa tendo pelo menos 2 crises, um intervalo maior que 24 horas entre elas, não provocadas, esse é um dos critérios que a gente utiliza para epilepsia. Então, a pessoa tem crises ou já teve algumas crises, a gente tem que sentar, entender como foram essas crises, o contexto dessas crises, para saber se a gente consegue fechar um diagnóstico de epilepsia. É interessante também, né, que quanto mais a gente explica, mais coisas vão se abrindo para perguntas, né? Inclusive é uma das coisas que já se planejou aqui para perguntar, né, que os pacientes já normalmente perguntam. Dentre essas dúvidas, né, alguns pacientes chegam no consultório falando assim, há muito tempo atrás eu tive um episódio, uma convulsão, e acha que aquilo ali é um fantasma que vai seguir ele pelo resto da vida dele. Então, é possível você ter um episódio pontual de convulsão e não ter mais? Ou se você tem, você obrigatoriamente vai ter outro? Assim, sabe? Esse tipo de... Entendi. Não obrigatoriamente. Então, alguém pode ter um episódio, uma crise epiléptica, e ser um evento isolado na sua vida inteira, né? Quando são crises provocadas, então vou dar um exemplo só para ilustrar. Às vezes a pessoa teve um acidente, né, com um traumatismo cranioencefálico, e ele tem uma crise devido a esse acidente.
essa é uma crise provocada. Tem um evento agudo, que foi o trauma, e aquilo ali provocou uma crise. Essa pessoa não necessariamente vai ficar tendo crises a vida inteira, tá? Então, aquela crise a gente considera como uma crise não provocada, a gente não conta para o diagnóstico de epilepsia. O que pode acontecer? Então, a pessoa teve esse episódio, essa crise, nesse trauma, ficou internado, recebeu alta e foi para casa. Um mês depois, teve uma crise. Dessa vez, não provocada. Não teve novo trauma, não teve nada. A gente fica de olho. Vê se tem algum outro motivo que justifique essa crise. Não tendo, a gente observa mais tempo. Teve outra crise, a gente já começa a pensar que esse paciente de fato tem epilepsia. Ter um episódio isolado aumenta a probabilidade de ter outros. Mas, como eu falei, não é obrigatório. Então, o paciente teve uma crise, a gente acompanha ele. Tá? A gente investiga, acompanha de perto, vê se tem algum outro estigma que sugira a crise que ele não identificou e vê se realmente vai prosseguir tendo crises ou não. E para fechar aqui, doutor, essa ideia das perguntas, né, sobre a epilepsia no geral, o senhor poderia nos dar falar das causas mais comuns de crises desencadeadas? O senhor acabou citando o traumatismo crânioencefálico, mas há outras que são importantes ao público saber? Sim. Vamos lá. Assim, a gente fala das principais condições neurológicas. Então, assim, traumas, que são muito comuns, AVC, também, às vezes o AVC ele pode abrir o quadro com crise epiléptica ou naquela fase aguda de um AVC pode ter crises. Alterações ou distúrbios eletrolíticos, então queda de sódio, ou seja, hiponatremia, hipernatremia, outros distúrbios eletrolíticos podem causar também quadros infecciosos, tanto do sistema nervoso central, como encefalite, meningite, quanto infecções de outros sítios. Então, o quadro séptico, por exemplo, pode ser um gatilho para a crise, uma crise provocada, né? Ou seja, não necessariamente um paciente que tem epilepsia ou vai ter epilepsia. E, eventualmente, uso de medicação, uso de droga ilícita, a intoxicação aguda por álcool, são alguns exemplos de coisas que eu diria assim, são corriqueiras na emergência, por exemplo. Pronto, perfeito. Então agora a gente vai para a parte dos mitos e verdades, né? O que é mito e o que é verdade, nosso segundo bloco. Junto com essa desinformação da população, né, como meu colega Enzo falou, existem muitos mitos e verdades que podem atrapalhar as pessoas, né, causar grandes riscos na vida delas. Junto com isso, tem esse grande mito que as pessoas falam que se colocar objetos na boca das pessoas que estão tendo a crise da epilepsia ajuda, e também se segurá-las ajuda a evitar machucar, né? Pronto, vamos lá. Então, a primeira parte, a questão de colocar objetos na boca do paciente durante a crise. Sim. Isso é mito. Assim, não deve ser feito. Em nenhum local vai se recomendar isso. Existe um medo, e isso é um medo que é curioso, porque isso vem de muito tempo, da ideia da pessoa engolir a língua. Vocês já ouviram isso, mas... então tem muita gente que quer segurar a língua do paciente, quer colocar um pano na boca, sabe? Existe o fato de que durante a crise, uma crise tônico-clônica, uma convulsão, haja a mordedura da língua. Então a pessoa machuca o lábio, machuca a língua, porque acaba mordendo. Claro, isso é uma coisa incômoda, é desagradável, mas eu colocar alguma coisa na boca do paciente aumenta muito mais o risco dele, de ele aspirar aquele objeto, de sufocar ele durante a crise. Então, não existe nenhuma recomendação, nem de segurar nada, segurar a língua, colocar objeto, colocar pano, nunca. Quanto a segurar o paciente, a questão é a seguinte, não é necessário e não tem por que eu segurar a pessoa. Né? Muitas vezes a pessoa está tendo uma crise tônico-clônica, está lá tendo abalos, e as pessoas começam a segurar, a abraçar o paciente. Isso não vai trazer necessariamente um risco, um problema, mas não é necessário. Né? O que é importante nesses casos é eu tornar o ambiente seguro para esse paciente que está em crise. Então, afastar objetos, às vezes tem objetos próximos que ele pode acabar, durante esses movimentos, se batendo, se machucando. É uma pessoa que às vezes está sentada e, se for possível, deitar essa pessoa para evitar que ela caia e se machuca, sobre o braço. Então, o segurar é um mito, porque não precisa, isso não vai fazer com que a crise passe mais rápido, nem que seja, vamos dizer assim, menos grave ou seja pior. Então, o segurar, acho que vai gerar uma comoção maior. Às vezes até o segurar demais, apertar demais, posso até machucar um paciente sem necessidade.
E outra coisa também, né, doutor, que é o ato de segurar também pode ser deletério pra pessoa, porque ela pode acabar tomando um chute ou um movimento de braço, porque as pessoas acabam achando que as pessoas estão conscientes, tentam falar com elas e tudo. Só que a gente sabe, né, que na etiopatogenia da crise epilética tem algumas que você não tem consciência. Então essas pessoas acabam tentando segurar e elas, além de machucar a pessoa pelo aumento de resistência, elas também se machucam, né? Pode Isso. machucar quem tá tentando ajudar, É né? Exatamente. importante ouvir o doutor Felipe. E esse é um detalhe, a questão de segurar a língua, tem muitas pessoas que se machucam, porque mordem a mão da pessoa que tá tentando ajudar É. e se machuca. Então a gente já tem agora dois problemas, né? A pessoa que teve a crise e E a pessoa que tá machucada agora por causa Sendo disso. que o importante é minimizar os problemas ali, né? Se tem um paciente Exato. convulsionando, você tem que minimizar toda a situação ali ao redor, né? Acalmar as pessoas, tudo. Isso. Além disso, muitas pessoas têm dúvida, né? Se a epilepsia tem cura. Aí, Pronto, vamos lá. Eu diria, e essa pergunta é muito comum, né? Principalmente dos Sim. pacientes. Eu sempre falo assim, depende. E depende de quê? Depende principalmente da causa da epilepsia. Vou dar 2 exemplos. Uma das causas comuns de epilepsias são causas genéticas. Um grupo grande de epilepsias genéticas, as epilepsias generalizadas genéticas, elas são epilepsias que têm um prognóstico muito bom na maioria dos casos. Então, talvez alguém que conheça ou seja essa pessoa já ouviu uma história de que teve crises epilépticas, às vezes na infância, na adolescência, e depois elas cessaram. Então, alguns tipos de epilepsias genéticas, elas tendem a desaparecer na idade adulta. Talvez surge na infância, na adolescência, trata por um período, e lá adiante ela cessa e para. Há, entre aspas, uma cura. Por que eu digo entre aspas? Porque algumas pessoas, nesse contexto, podem voltar a ter crise em algum momento lá na frente. Então não dá para afirmar que houve uma cura. Falar, ó, o paciente parou de ter crises, ótimo, a gente muitas vezes suspende medicação, a gente segue a vida normal. Mas, volta a um outro cenário agora, de uma pessoa que tem epilepsia porque tem uma lesão cerebral. Uma lesão cerebral pode ser uma sequela de algum trauma, de um AVC, sequela de uma malformação congênita, sequela de uma infecção. Então, se a pessoa tem uma lesão estrutural, uma alteração na estrutura do cérebro e aquela lesão provoca crise, enquanto aquela lesão estiver lá, ela vai ter crises. E geralmente são coisas que vão ficar para a vida inteira. Salvo raras exceções de algumas condições, de alguns tumores que você pode operar e de repente curar também. Mas, via de regra, tem uma lesão cerebral que esteja provocando crise, na maioria das vezes serão pessoas que terão essas crises ao longo da vida, a menos que um procedimento cirúrgico possa, vamos dizer assim, fazer cessar essas crises. Agora, um mito também que está muito relacionado a isso, né, só para não perder o contexto, é que muitas pessoas acham, eu tenho epilepsia, vou no neurologista. Começa a tomar remédio, parou de ter crise, acha que pode parar de tomar o remédio. O que é que o senhor fala? Isso é comum, porque as pessoas têm essa ideia de que assim, olha, eu tô sem crise tem 1 ano. Então já posso parar, porque não tenho mais problema nenhum. Só que a pessoa tem que entender que ela tá sem crise justamente porque ela tá medicada. Né? Assim, fazendo um paralelo que a gente ouve muito na medicina também. A pessoa fala assim, não tenho pressão alta, minha pressão é normal. Mas você toma remédio? Sim, eu tomo remédio todo dia. Ou seja, a pressão está normal porque está tomando remédio. Sim. Não posso parar. Então a lógica é a mesma. Se o paciente está controlado, e a gente já entendeu, e às vezes isso pode ser muito claro, não pode parar. Geralmente eu oriento o paciente que olha, vai ser para a vida inteira? Sim, vai ser para a vida inteira, até que alguma coisa de repente modifique isso. Não pode parar. Por melhor que esteja, por mais longo seja o período que esteja sem crise, parar a medicação significa que você volta a estar exposto a esse risco. Então, é uma pessoa que às vezes vai estar, sei lá, numa situação social de risco, né? Um local de altura, nadando, onde uma crise pode ter uma repercussão muito grave. Então, ou dirigindo, né? Então, a gente sempre fala que o tratar, além de minimizar o próprio impacto da crise, o mal-estar da crise, diminui riscos para aquela pessoa, né? Então, isso tem que ser muito bem conversado para as pessoas não caírem nesse erro, de que estou bem porque estou sem crise, porque estou tomando remédio tem 1 ano, 2 anos, eu posso parar e fazer isso por conta própria, tá? Outra dúvida que surge, né, é se todo paciente com epilepsia tem limitações intelectuais. Não. Eu diria que a maioria das pessoas não vai ter nenhum tipo de problema cognitivo, nem intelectual, tá? Quando é que essas duas coisas vão estar juntas? Primeiro, se o que causa epilepsia, o que causou epilepsia, também levou a uma sequela intelectual cognitiva. Então, vou dar um exemplo, que é algo relativamente comum. Uma encefalopatia hipoxia isquêmica
do recém-nascido. Então, houve um problema durante a gestação ou durante o parto, e isso pode provocar alterações neurológicas que levem ao risco de ter epilepsia, aquela criança, né, aquela pessoa, e também ter comprometimento cognitivo, caracterizado por uma deficiência intelectual, por exemplo. É um exemplo. Outra coisa, alguns tipos que nós chamamos de síndromes epilépticas, principalmente na infância, podem evoluir com crises de difícil controle, muito recorrente, e levar a alteração intelectual também. Então, Dravet, Lennox-Gastaut são exemplos de algumas síndromes que podem cursar com as duas coisas simultaneamente, né, ou sequenciadas. Mas isso são exceções. Eu diria que isso aí é a exceção. A regra, da maior parte das pessoas que têm epilepsia, não tem nenhum problema psiquiátrico, não tem nenhum problema intelectual, cognitivo, tá? Até para desestigmatizar essa questão, achando que tem que ter, né? Mas não, é a minoria. Em relação à atividade física, eles podem praticar normalmente, né? Podem. Ou tem alguma... Não, podem. O que a gente sempre tem que ter cuidado eu falo assim, é o momento do diagnóstico e quão controladas estão essas crises. Sim. Então, eu falo assim, muitas vezes a paciente tem um diagnóstico agora, eu começo a tratar hoje. A recomendação é que evite atividades que possam trazer algum risco. Vou dar um exemplo. Se a pessoa está na academia, fazendo exercício, debaixo de um peso. E se ela tiver uma crise naquele momento? Isso pode fazer uma lesão muito grave. Então, o que a gente recomenda é que nesse início, até a gente ter uma segurança de que as crises estão controladas, a atividade física pode ser feita desde que sejam atividades físicas leves ou que não tragam risco em caso de crise. Então, por exemplo, a pessoa fazer uma caminhada, às vezes uma corrida, né, ou algumas atividades, até mesmo de academia, que exista um cuidado dos profissionais de educação física em relação a, havendo crise, há um risco, sim ou não. A pessoa estando bem controlada, então as pessoas têm meses, anos, sem crise, toma medicação adequada, faz acompanhamento regular, essa pessoa geralmente não tem nenhum tipo de limitação para fazer nenhum tipo de atividade física. Então, como eu sempre falo, a vida segue normalmente. Não tem que parar de fazer nada por causa disso. Vai ter esse momento, talvez, inicial de segurança, vamos dizer assim, mas posteriormente essa pessoa está livre para fazer atividade física de forma normal, né? Sem nenhum tipo de impedimento. Ô, doutor Felipe, outra coisa assim muito comum, né? O paciente ali teve um episódio de uma convulsão e aí começa a ser tratado para crise epilética. Faz eletroencefalograma, deu normal. O neurologista é ruim, diagnóstico está errado, como é que funciona? Pronto, isso é importante também. Porque assim, o eletroencefalograma é um exame que é fundamental no diagnóstico e no acompanhamento dos pacientes com epilepsia, né? Porque ele tende a dar pistas para a gente, tanto do controle do tratamento, do tipo de epilepsia. A grande questão é que o eletroencefalograma ele tem uma sensibilidade relativamente baixa. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, a pessoa com epilepsia pode ter um eletroencefalograma normal. O que acontece? O eletroencefalograma é uma peça nesse quebra-cabeça. Então, o diagnóstico não pode depender apenas dele. O diagnóstico ele passa pelos exames de imagem, pelo eletroencefalograma, pela anamnese, pelo exame físico e outros exames que se façam necessários. Então, muitas vezes o paciente tem um quadro claro de crise epiléptica, eventualmente testemunhado pelo médico. Então, no hospital é muito comum a gente testemunhar a crise, ver a crise. Então, o eletroencefalograma pode trazer pistas pra gente, são importantes, mas o fato de vir normal não afasta. Uhum. Porque senão, às vezes, pode dar essa reação, mas como é que eu tenho crise se o elétrico que eu fiz está normal? Né? E a gente precisa realmente explicar isso. Senão o paciente vai desacreditar e achar que não. Então não preciso nem tomar o remédio porque o exame está normal, não preciso. Então tem que ter esse E cuidado. também tem as conversas de vizinhança, né? Que bastante dos pacientes eles se conversam entre si. Então fala, meu eletro deu normal. Aí a outra paciente que já tem epilepsia vê que deu normal e fala assim, eu também não devo ter. Aí para de tomar. E acaba que faz uma rede de pessoas, né, com esses mitos. Aí vem a questão que a gente falou mais cedo sobre desinformação, né? E eu falo assim que a desinformação ela vai ter camadas. É muito comum as pessoas trocarem experiências. E eu não acho que isso seja uma coisa ruim, né? Então, conhecer outra pessoa que tem epilepsia também e quer saber como é, qual medicação usa, quanto tempo tem diagnóstico, qual é a causa. Eu acho interessante porque até a pessoa entender que ela não é a única, né? Tem outras pessoas que passam por esse problema. Então, isso é interessante. Claro, o que eu sempre oriento eu sempre estimulo as pessoas a estudarem, a se aprofundarem sobre os problemas que ela tem. Porque eu acho que isso ajuda a conhecer melhor. Só que eu falo sempre, houve dúvidas ou você não tem certeza de uma informação, traga na consulta que a gente esclarece. É mais seguro, né, do que simplesmente acreditar. Porque a gente sabe que, principalmente na internet, a gente tem fontes muito boas de conhecimento e fontes muito ruins ou questionáveis, pelo menos. Então a pessoa, às vezes, não vai ter esse filtro do que é fidedigno, do que é seguro, não é? Então eu falo, olha, anote ou traga a informação que a gente tenta discutir e ver se isso é real ou não é.
tá? Mas a pessoa tem o direito, acho que tem que conhecer, tem que estudar, se aprofundar, trocar experiência, só que tem que ter cuidado com Agora, isso. Cuidado com o que vai repassar, né? essa Exatamente. parte da transferência, da contra-transferência, que acaba sendo ensinado, né, na medicina, mas muita gente não dá muita importância. Só que acaba que isso é um pilar de muitas coisas, né? Porque acaba que é o momento do paciente tirar as dúvidas dele, né? É o Sim. momento dele saber o que ele tem. Então é também importante que o médico não só ele passe só a conduta somente, como ele explique também, né? Claro, você não vai explicar 100% com termos técnicos, que o paciente não vai entender, mas você falar uma linguagem acessível ali, explicar também, né? Porque acaba que ele não pode não aderir ao tratamento porque ele não conhece, mas conhecendo ele começa a entender, faz sentido, vou obedecer, sabe? É bem importante, Sim. né? E assim, e aí eu acho que há uma meia-culpa, assim, como categoria médica mesmo, dos médicos. Os médicos explicam pouco as coisas para o paciente. Eu acho que existe duas coisas. O manejo do tempo em relação à consulta, então estou com pressa, tenho que correr, então não vou parar para explicar nada hoje. E outro problema é imaginar que o paciente não vai entender. Acredite, os pacientes entendem, desde que você saiba explicar de forma clara. Seja didático. Né? Seja didático. E eu falo assim, porque eu já tive pacientes de ter há mais de 10 anos epilepsia e eu ser a primeira pessoa a explicar o que era epilepsia para aquele paciente. Então ele tinha uma condição que nem ele sabia compreender o que era e ele também não... E nenhum médico falou. Ele passou por vários médicos e de repente o paciente às vezes até ele pensa assim, bom, se os médicos nunca falaram nada, não vou perguntar, talvez ele ficou constrangido em falar alguma coisa. Então é interessante que seja no diagnóstico, ou mesmo que não seja no diagnóstico, mas recebeu esse paciente, às vezes eu pergunto, você tem epilepsia, já falaram o que é isso? Já sei, ok, tudo bem, né? Eu fico aberto a dúvidas, a paciente falar mais alguma coisa, mas tem paciente que fala assim, não, me falaram mais ou menos o que era, mas eu não entendi. Pronto, é o momento de você falar, né? Isso cria realmente uma relação de confiança com o paciente, porque ele entende que ele pode falar, que o médico vai ouvir, o médico vai esclarecer, mas a gente não pode esperar o paciente fazer isso, né? Se pronunciar. A gente às vezes tem que realmente iniciar essa busca, vamos dizer assim, em torno do conhecimento do Se a gente paciente. parar pra pensar, acaba que é um ciclo vicioso, né? Porque esses pacientes que eles não são explicados sobre a doença, eles vão tentar entender pela própria bula do remédio, né? Tentando achar alguma coisa, ou até pelas essas fontes que o senhor falou que talvez são meio dúbias. E aí elas vão entender errado, e aí vão parar o tratamento, e aí espalha isso. Aí fica um ciclo, né? Realmente é uma desinformação, como o senhor falou. Isso, exatamente. Com relação a essa questão das fontes, quais são os lugares que o senhor considera que são melhores para se informar? Porque tem justamente essa questão de que muitas vezes o conhecimento médico é muito difícil de ser traduzido. Então, quais são os lugares que o senhor considera que são essenciais para a gente conseguir se informar e informar a população que tem um menor acesso à educação? Pronto. Assim, que eu falo assim, internet é um mundo, né? É um oceano que tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Então, acho que seria a grande fonte de informação para a maior parte dos pacientes, porque é muito acessível. Então, hoje, como um smartphone é muito acessível, como um tablet, um computador é algo acessível para a maior parte da população, a internet acaba caindo nesse poço de busca de conhecimento. O que eu sempre oriento é buscar em entidades, instituições que tenham algum tipo de validação social mesmo. Então, site da Liga Brasileira contra a Epilepsia, ou o site do Conselho Federal de Medicina, ou site de associações, e aí associações das patologias que estejam buscando, no caso de epilepsia, por exemplo, porque são fontes mais confiáveis, né? Muito cuidado, e aí assim, eu acho que isso vale para quase tudo, né? De informações que eu recebi no WhatsApp. De algo que eu vi falando no Instagram, que pode ser fidedigno, pode ser realmente correto, mas eu digo só para ter um senso de desconfiança maior nessas fontes que chegam para você, às vezes, de uma forma, vamos dizer assim, meio indireta. E muito cuidado com algo que seja muito drástico. Eu falo assim, quando algo é muito disruptivo, tem que ter uma cautela. Então, um exemplo, né? De repente o paciente recebe no WhatsApp dizendo que remédio para epilepsia faz mal. Aí ele fala, pô, então vou ter que parar meu remédio. Pô, mas o médico não passou, será que isso tá certo? Então, houve algo que realmente parece ir de contra tudo que ele tá fazendo, pergunta pro médico, olha, eu recebi uma mensagem dizendo que esse remédio que eu tomo faz mal, é verdade? Como é que é isso? Até pra saber, né? E o médico vai ter a oportunidade de esclarecer sobre o que são efeitos adversos, sobre eficácia, entender que todo remédio tem efeito adverso. E às vezes o paciente ele fica muito preso a isso, de ouvir uma notícia ruim, algo ruim sobre aquilo, acha que
tudo se resume aqui, a essa notícia, essa informação. E não é assim. Então a gente fala, olha, isso acontece, isso existe, mas isso é necessário. Isso é seguro, apesar desse risco, né? Então, mas geralmente as fontes têm que ser fontes que sejam mais validadas, vamos dizer assim, né? Então não tem um site ou um portal, sinceramente, mas eu acho que é buscar algo em um local que tem uma validação pelo menos científica, reconhecida socialmente. E evitar as fontes dos chás mágicos contra a epilepsia. Sim, sim. Exatamente. E que eu falo sempre, assim, o paciente ele vai trazer esses tratamentos, sejam tratamentos, às vezes até que assim, são promissores de, olha, eu falo porque às vezes na mídia tem assim, a notícia de um tratamento, possível tratamento para epilepsia. Até faz sentido, né? Faz sentido, e às vezes é uma coisa assim, de repente tá um estudo, tal. Então beleza, olha, doutor, eu vi na notícia, saiu em tal local, que tem um tratamento novo para epilepsia. Eu falo, ó, calma, não é um tratamento, é um tratamento em potencial, está sendo estudado e tal. Se no futuro a gente perceber que é um tratamento que pode ser feito, a gente senta e a gente conversa, mas por enquanto não é, né? Ah, porque eu ouvi falar que um chá é bom porque controla a crise, ó. Peraí, vamos lá. Onde você viu isso? Ó, não é bem assim e tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, tanto pra gente também não invalidar, às vezes, aspectos culturais do paciente. Ah, porque minha avó dizia que sempre que esse chá era muito bom, então eu que posso tomar o chá? Bom, depende, qual é o chá, né? Como é que, de repente a gente pode tentar compartilhar, ó, você toma esse chá de vez em quando, mas não para o remédio, porque senão vai acabar tendo um problema aí, né, né? Então a gente às vezes tem que tentar, vamos dizer assim, fazer esse meio de campo para não invalidar tudo que o paciente traz, porque o paciente vai falar, tudo que eu falo, o médico diz que é loucura, que é um absurdo, tal, não. Então cuidado com o que a gente fala, mas a gente tem que trazer essa segurança para o paciente de que a gente está falando de algo mais técnico, a gente tem que demonstrar segurança também, de que a gente está falando faz sentido para ele, né? Senão, ele vai pensar assim, não vou levar nada, porque tudo que eu levo, o médico diz que é loucura, que é coisa errada, tal. Então, a gente tem que saber falar. Né? E às vezes até acaba reduzindo a adesão ao tratamento, né? Isso. Se a gente não cria uma boa relação com o paciente, se o paciente ele acha que nós somos assim o detentor do conhecimento e tudo que a gente fala é verdade absoluta, ele vai começar a ter receio de se posicionar e ele vai começar a falar, pô, mas esse médico ele só pede para tomar o remédio e ponto. Não sei se tá certo isso, então não vou tomar o remédio. Tu tem que ter cuidado em relação a isso, tá? Mas a gente sempre tem que ouvir essa demanda, ouvir dúvidas, lembrar que nem sempre o que o paciente traz é errado. Às vezes o paciente traz coisas que são até surpreendentes. Eu lembro de uma paciente, não era exatamente sobre epilepsia, ela tinha uma doença rara, e ela falou de um estudo recente que tinha saído de um possível tratamento para essa doença. Uhum. E eu não sabia desse estudo. E eu parei e falei assim, e claramente falei com ela assim, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, procurei, e era um estudo, tinha um mês que tinha saído assim, sobre aquela doença. Eu falei, olha, tem mesmo esse estudo aqui. Eu parei, depois eu li e conversei com ela, olha, eu li, não é exatamente um tratamento, tal, expliquei pra ela, mas a gente também tem que estar aberto, que a gente não sabe tudo não, gente, tá? E às vezes o paciente vai trazer informações novas pra gente, a gente fala, pô, deixa eu parar pra ver isso aqui, porque eu nunca ouvi falar disso. Será que faz sentido? Será que existe alguma coisa sobre isso? E a gente descobre coisas assim, sem nenhum demérito, né, nosso, muito menos do paciente. Então a gente tem que estar aberto também a isso. Acima de tudo tem que ser um ambiente seguro, né, pra a troca ser... Eu sempre falo ao paciente assim, se for uma coisa que eu não saiba, eu vou parar pra ler, eu vou ter que parar pra estudar. Até pra dar uma informação correta pra ele. Falar, olha, eu nunca ouvi falar disso. Eu não ouvi falar, não significa que não existe. Eu vou parar, vou buscar. Se eu tiver alguma informação, na próxima consulta a gente senta, a gente fala sobre isso. Tá? E a gente vai trocando experiência assim mesmo. Pode falar. Então agora, né, que nós já entendemos o que é epilepsia, já vimos os mitos e as verdades, nós vamos caminhar para o terceiro bloco, né, que é para ver o que é essencial para como a gente vai agir na prática. Puxando o gancho disso, eu lhe pergunto, como é que nós identificamos uma crise convulsiva e o que nós podemos fazer de primeira ação para ajudar ou... Pronto. Eu vou falar da crise, a convulsão, vamos dizer assim, que é a tônico-clônica, que talvez não só é a mais comum, mas a mais facilmente reconhecível, né? E depois eu falo das outras, mas assim, uma crise tônico-clônica, ela tem uma forma de iniciar e evoluir que é muito típica. Ela pode se iniciar, muitas vezes, com uma perda de consciência, e quando eu falo perda de consciência, não é o paciente desmaiar, no sentido de que cai no chão. Às vezes a pessoa vai estar ali,
e de repente ela vai ficar parecendo que meio aérea, um olhar meio perdido. Às vezes eu comecei a chamar o paciente, o familiar fala, olha, eu comecei a chamar e não respondia. Posteriormente, o que pode acontecer? Nem todo mundo vai ter isso. Às vezes vai ter uma fase de contração muscular, que é a fase tônica. Então essa fase tônica, o paciente tende a fazer um quadro de muitas vezes, rigidez dos 4 membros. Então às vezes faz flexão dos braços, estende as pernas. E nessa fase de contração, ele contrai abdômen, contrai diafragma, e às vezes ele faz um gemido, um grito, né, chamado de grito epiléptico, ou grito convulsivo. Então isso às vezes é uma coisa que chama a atenção, porque o familiar fala assim, não, eu tava na cozinha, de repente eu vi um grito, quando cheguei lá ele já tava assim, todo torto, e depois ele começou a se bater. Então, ele pode ter essa fase de desligamento, seguido de uma fase tônica, de rigidez dos 4 membros, e depois a fase que nós chamamos de fase clônica, que é quando você começa a ter abalos. Que aí geralmente o acompanhante, o familiar fala, ele começou a se bater. Ele começou a ter vários abalos, ele começou a se bater. Isso seria um quadro típico, tá certo? Por mais que haja variações, isso é o quadro típico. Existem crises epiléticas que são muito menos óbvias assim, e são difíceis de identificar. Exemplo, tem um tipo de crise que são crises mioclônicas, que nós chamamos, que ela se manifesta parecendo um choque. O paciente fala assim, eu tô assim, de repente meu braço ele mexe sozinho como se eu tivesse tomado um choque. E isso acontece eventualmente ali às vezes, ao longo de segundos, minutos, e depois passa. Parece uma coisa muito sutil, então o paciente às vezes não valoriza aquilo. O que chama a atenção desse paciente é quando isso começa a acontecer de forma muito frequente. Não, olha, todo dia tá acontecendo isso agora comigo. Às vezes eu acordo de manhã, de repente eu tenho esses abalos, esses choques, e tá sendo repetitivo e tá me incomodando, eu não sei o que é, vou procurar ajuda. Tem crises epilépticas que a pessoa, ela apaga, né? Quando eu falo apagar, mais uma vez, não é porque ela cai no chão e desmaia. Ela tá ali, o olhar fica vago, fica com o olhar meio perdido, e isso pode durar minutos. Às vezes com ou sem movimentos automáticos. Tem gente que fica ali parecendo que tá mastigando alguma coisa, a família chama, ela tá ali meio aérea, não responde, ou fica mexendo a mão, ou mexendo na roupa. Uma coisa que no passado se confundiu muito com quadros psiquiátricos. Ah, tá tendo algum problema, porque ele fica assim parado, meio aéreo, a gente chama, ele não responde, gente. Então, eu falo desses exemplos, óbvio que tem outros exemplos, tem outros tipos de crise, mas para entender que o que vai talvez fazer com que as pessoas se perguntem se isso é uma crise epiléptica ou não, o que a gente tinha falado no início, a recorrência. Olha, isso tem acontecido várias vezes. Não necessariamente todo dia, mas na semana, 1 ou 2 vezes acontece dele ficar desse estado que a gente falou. Pronto. Essa recorrência é a primeira coisa que me faz parar para pensar na possibilidade de uma crise epiléptica. Identificar, né? E isso, às vezes, o paciente ou familiar não vai trazer de forma tão clara. Porque uma coisa é a gente ter um olhar técnico, onde a gente vê os detalhes. O familiar fica nervoso na hora, fala, não, olha, eu fiquei nervoso, não sei exatamente como foi, quanto tempo durou, mas tem acontecido algumas vezes. Opa, né? Dentro do possível, a gente vai tentar puxar ali informações que sejam importantes para o diagnóstico, mas essa recorrência me chama a atenção. Ô, doutor, o senhor falou que antigamente também tinha muitas crises que eram confundidas com quadros psiquiátricos. Uhum. Hoje em dia a gente conhece a nomenclatura, que é a sigla na SINEP, que são as crises não epiléticas psicogênicas. E acaba que muitas pessoas têm dúvida se elas têm essa crise não epilética psicogênica ou propriamente dita as crises epiléticas originais, né? Então, existe alguma forma que a gente possa saber para diferenciar ou para falar assim, aquilo é SINEP e aquilo é epilepsia? Pronto. A crise não epiléptica psicogênica é um quadro que é comum. Então, assim, eu falo que isso é mais comum do que a gente imagina. E nem sempre é fácil essa distinção, tá? Eu falo assim, você pode ter pistas. Pistas durante a avaliação do paciente, pistas durante a crise e pistas durante o acompanhamento e conduta. Vou dar alguns exemplos, assim. As crises epilépticas, por mais que elas tenham vários padrões, como eu falei para vocês, os padrões, elas têm algumas características que não mudam tanto, mesmo de pessoa para pessoa. Então, a crise tônico-clônica, ela tem um padrão que ela por exemplo, na fase tônica, você tem uma postura ou posturas muito típicas. A fase clônica, você tem posturas e movimentos típicos que elas se repetem no paciente, tá? Quando eu vejo, por exemplo, uma crise que no meio da crise, vamos dar um exemplo, como se fosse uma crise tônico-clônica, mas durante a fase clônica, o paciente de repente mexe um braço, depois para, mexe o outro, de repente move a cabeça para um lado, move para o outro. Essas variações durante a crise, eu não espero na crise verdadeira, vamos dizer assim, uma crise orgânica. Então, isso me chama atenção para um possível SINEP. Ou um paciente que eu vou ajustando medicação, ajustando esquema, melhorando esquema, aumentando dose, e as crises não mudam. Isso é estranho.
né? Claro que se eu não estiver usando a medicação adequada, isso pode realmente acontecer, mas de repente você fala, não, tá tudo certinho. E mesmo eu colocando 2 medicações, dose alta, otimizada, troco o esquema, as crises elas não mudam a frequência. Isso é estranho, me faz pensar nessa possibilidade. Mas eu diria que uma ferramenta que a gente tem hoje, acessível, que nos ajuda, é ver a crise, tá? Então, o que eu falo para os familiares, quando é um consulta ambulatorial, é, se possível, filma, tá? Para mostrar na consulta subsequente. Porque uma coisa é o familiar contando. Como eu falei, a pessoa que às vezes não tem um olhar técnico vai descrever de forma mais superficial mesmo. E esses detalhes a gente não vai saber. Ah, mas tem essa variação no movimento? Eu não sei. Na hora eu tô nervoso, não sei. Não percebi nada de Muitas sentido. vezes nem grava direito, né? Grava meio torto assim. Então, assim, quando ele consegue filmar bem, né, e traz pra gente, às vezes pode ser tão típico que você fala assim, pô, isso aqui, olhei agora, isso aqui não é crise epiléptica, a crise não é epiléptica, sabe? Então, às vezes a gente vai ter realmente dúvidas, não é tão óbvio assim. Aí, às vezes, vai demorar até chegar esse diagnóstico. Existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, chamado vídeo eletrocefalograma, o vídeo EEG, onde, enquanto a pessoa está fazendo o registro do eletrocefalograma, né, isso geralmente pode durar 12 até 24 horas, está sendo filmado nesse período. Né? Então, o paciente geralmente vai ficar na clínica, filmando e registrando o eletro de forma contínua. Então, se naquele momento a paciente tem uma crise sem correspondência no eletrocefalograma, isso não é crise epiléptica. Porque eu esperaria ter alteração no eletro. Não tem alteração no eletro durante a crise, isso não é crise epiléptica. Então, às vezes, isso vai ser necessário nesses casos de dúvidas. Já afastamos tudo, já pensamos em tudo, mas a gente não consegue chegar a um diagnóstico de certeza, a gente às vezes precisa fazer isso. Tá? Com relação à crise, tem algum sinal ou sintoma que as pessoas próximas possam identificar de alteração na pessoa antes da crise epiléptica acontecer? Ou ela é uma crise que tem um começo mais súbito? Perfeito. Assim, existem alguns sinais que precedem a, entre aspas, crise forte. Eu falo assim isso porque muitas vezes esses sintomas que precedem as crises já são crises epilépticas. Né? A gente separa as crises, né, de forma de categorizá-las, crises de início focal, crises de início generalizado. Uma crise de início focal, ela pode começar de forma muito sutil, como uma dormência, uma tontura, um mal-estar. Então, essas crises, elas podem começar de forma muito, muito inocente. Que ninguém vai dizer que isso é uma crise, o paciente não vai falar que isso é uma crise. Então, ele até ignora, né, o que está acontecendo. Exato. Tanto que eu sempre pergunto para o paciente o seguinte, antes da crise, que você diz que cai, se bate, antes disso, você sente que a crise vai vir? Eu sinto. Sente o quê? Geralmente eu começo a sentir uma dormência no meu braço que vai se espalhando, daqui a pouco eu apago. Isso já é a crise. Então, sempre essa pergunta tem que ser feita. Como é a crise? O paciente vai descrever a crise, o familiar vai escrever a crise. Pronto. Dito isso, antes dessa crise, sente alguma coisa? Você sente que a crise está vindo? Eu sinto. Geralmente, isso já é uma crise, só que uma crise de início focal. Tem gente que tem uma sensação de medo ou angústia, por exemplo. É uma crise de início focal emocional. Tem gente que tem uma amnésia que precede a crise. Tem gente que tem uma alteração sensitiva, alteração visual. Então, essas perguntas são fundamentais para se identificar não só a origem da crise, mas para conhecer a crise melhor. Como eu sempre falo, não é o paciente que tem que chegar contando isso de forma espontânea, porque é difícil para o paciente reconhecer isso como algo relevante. É o médico perguntar isso. Senão, para o paciente, é só um mal-estar, é só uma tontura. Ele não vai falar espontaneamente. Quem não sabe o que pergunta, não encontra o que acha, né? Exatamente. É um popular. E a gente, como ajudante, né, querendo ou não, que está ali do lado da pessoa que está tendo crise, qual é a nossa primeira atitude quando a gente vê um paciente com crise? E, além disso, quando é que nós devemos chamar o SAMU? Pronto. Vamos colocar assim, uma coisa é o atendimento na emergência, outra coisa estamos lá, na rua, tá na faculdade, e uma pessoa tem uma crise epiléptica. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é, como a gente até falou brevemente antes, trazer segurança para o paciente. Sim. Então, a pessoa que tem um risco de queda porque ela está em pé, está sentada, a gente vai precisar deitar essa pessoa, lateralizar essa pessoa se for uma crise tônico-clônica, né? E lateralizar ela de lado. Por quê? Porque é muito comum que haja uma produção excessiva de saliva durante a crise, né? Que a pessoa fala assim, ela ficou babando e tal. Então tem produção de saliva. E isso pode fazer com que a pessoa aspire, né? E pode ter uma repercussão maior. Então, lateralizar vai fazer com que ela não aspire ou reduza o risco de aspiração.
Proteger a cabeça dessa pessoa, então a gente não quer que ela bata a cabeça, então às vezes está deitada no chão e está batendo a cabeça pelo movimento. Então, se tiver a possibilidade de colocar um pano, um travesseiro, uma almofada para proteger a cabeça dessa pessoa, né? Eventualmente, se necessário, para proteção, a gente pode até segurar a cabeça, né? Se não tiver nada que proteja, né? Então, para evitar trauma, a gente vai segurar a cabeça dessa pessoa. O ideal é que afaste objetos. Então, quando essa pessoa está ali se batendo, tendo movimentos clônicos, ela pode se bater em alguma coisa e machucar o braço, a perna. Então, afastar os objetos, dá espaço. Às vezes, no local, as pessoas se aglomeram, né? Sim. E torna o ambiente mais abafado, que às vezes aumenta o mal-estar, às vezes aumenta... quando o paciente vai acordando, fica muito, muito inquieta, angustiada. Então, o ideal é que a gente dê espaço, o espaço fique mais arejado possível, proteger a cabeça, sem deitar essa pessoa, lateralizar essa pessoa. E se for seguro, eu falo seguro tanto no aspecto do momento social, às vezes folgar roupa, se for uma roupa muito apertada, não precisa despir a pessoa, né? Mas às vezes um cinto mais apertado, né? Eu falo de cuidado, né? Porque às vezes depende do momento, de quem esteja lidando, isso pode trazer um constrangimento, né? Uma invasão. Então, com todos esses cuidados, a gente vai dar a segurança para a pessoa. A maior parte das crises duram menos que 5 minutos. Essas crises durando menos de 5 minutos e cessando espontaneamente, e logo após o paciente vai aos poucos recobrando a consciência, eu não preciso necessariamente chamar o SAMU ou o serviço de urgência ou levar o paciente para emergência, salvo exceções. Primeira crise, será que tem alguma coisa aguda acontecendo? Muitas vezes são pessoas que a gente nem conhece, tá ali na rua, tal. Então, na dúvida chama, né? Porque pelo menos algum médico vai lá avaliar essa pessoa. Se for algo já recorrente, a pessoa já tem epilepsia, tentar entender quando essa pessoa acordar, se houve algum problema. Esqueci de tomar o remédio ontem e hoje, acabou o remédio, sem tomar tem alguns dias. Isso não precisa de uma emergência, né? Geralmente essa pessoa até já sabe que precisa voltar a tomar medicação, né? Não precisa nem que ninguém fale nada, a pessoa até já entende qual foi a causa. Quando é que eu preciso, invariavelmente, chamar o SAMU? Quando essa crise ela não para ao longo de 5 minutos. Sim. Então, olha, eu falei, as crises espero que durem 1 minuto, 2 minutos, né? E vão parando sozinhas. Olha, deu 5 minutos e a crise não parou. Eu preciso chamar o SAMU. Porque a gente pode estar diante de que a gente chama de status epilépticos, que é uma condição grave, é uma urgência. Então, esse tipo de coisa aqui, se a crise não está parando sozinha, pode ser que ela não pare até ser medicada. E a gente não pode ficar esperando muito tempo nisso. Então, acionar o SAMU vai ser fundamental. Ou, caso o paciente esteja tendo crises seguidas, uma após a outra, sem nem conseguir acordar entre elas. Então, a pessoa teve uma crise agora, durou 2 minutos. Está lá ainda muito sonolenta, de repente teve outra. Está lá muito apagada ainda, teve outra. Então, essa recorrência também é uma urgência. As pessoas estão em risco. Então, nesses casos, chama o SAMU. E após a crise terminar, o que nós devemos ficar observando desse paciente? Pronto. A gente espera que essa pessoa desperte. O despertar, nem sempre, algumas pessoas podem despertar rápido. Acabou a crise, a pessoa acorda como se nada tivesse acontecido. Mas o que a gente vai ver com maior frequência é, após a crise, essa pessoa ir despertando de forma muito lenta. Mas ela está despertando, ela está melhorando. Então, isso não me preocupa. Né? Principalmente, mais uma vez, se for dentro do que se espera para aquele paciente, para aquela pessoa. Às vezes a pessoa vai despertando e você fala, né, tudo bem, fulano, se apresenta, né, se for uma pessoa desconhecida. Tá tudo bem. Eu ou quem tiver com ele, estamos aqui com você. Você teve uma crise, né? Não sei se foi a primeira vez que você teve a crise, mas tá tudo bem, você tá seguro e tal. Para a pessoa, em primeiro lugar, ficar tranquila de entender que está tudo sob controle, né? Porque às vezes ela fala assim, gera uma série de sentimentos, né? De medo, de angústia, de constrangimento, né? Tive uma crise no meio das pessoas, não queria que as pessoas soubessem. Então, tranquilizar a pessoa é fundamental. Essa pessoa vai despertando. Se a pessoa ir despertando, ela vai começar a interagir. É a primeira vez que você teve uma crise? Não, já tive outras vezes. E você toma algum remédio? Tem alguém com você que a gente precisa entrar em contato? E você vai interagindo com essa pessoa. Eu acho que tem um duplo papel aqui. Primeiro, para você entender como essa pessoa está despertando, se as respostas são coerentes, se a pessoa consegue se comunicar, quanto para a gente já auxiliar o após, né? Então, se a pessoa vai para casa sozinha, vai ter alguém que a gente consegue, de repente, chamar para vir pegá-la. Entender o contexto daquela pessoa, né? Exatamente. Então, eu espero que essa pessoa desperte gradativamente. O que me preocupa é essa pessoa não despertar. Sim. Ou despertar de uma forma extremamente inadequada. Olha, tem 30 minutos que ela tá bem apagada ainda, ela não responde. Eu não posso ficar esperando demais também. Não sei o que aconteceu.
Então, mais uma vez, nesse contexto de que está fugindo do esperado, também precisa acionar o SAMU, né? Ou se essa pessoa, de repente, quando ela desperta de uma forma que até onde se saiba, pelo menos, né? Não era o normal dela. Ela despertou e está sem conseguir mexer metade do corpo. Poxa, será que ela teve um AVC? Né? Mais uma vez, a gente está lidando aqui com a situação de uma pessoa que eu não conheço nesse cenário, né? Então eu preciso ter uma série de dúvidas que eu preciso levantar nesse contexto. Tem alguém próximo que conhece, tem um parente, um acompanhante, beleza, a gente fica um pouco mais tranquilo porque a gente vai ter informação melhor. Mas caso não seja esse aspecto, esse cenário, o paciente não está melhorando, está mantendo um quadro, tem alguma coisa que me chama a atenção de que aquilo não está normal, na dúvida, chame o SAMU. Como eu falei, pelo menos vai ser visto por um médico e vai conseguir identificar se de fato é ou não é uma situação de emergência. Depois dessa primeira crise que o senhor mencionou, como é que funciona o processo de diagnóstico para uma pessoa com epilepsia? E quais são as coisas que vão mudando ao longo desse período de diagnóstico? Pronto, então assim, a pessoa teve a primeira crise. Nunca teve crise na vida. Primeira crise. Essa investigação, ela normalmente não vai ser feita num contexto de emergência ou de internamento. Geralmente é nível ambulatorial. A pessoa teve uma crise, como exemplo que eu falei, né? Teve uma crise, foi despertando, melhorou, estava ótima. A gente não tem nenhum problema, não sentia nada antes. Após a crise, está bem. Ele acordou bem, ficou bem. Essa pessoa precisa iniciar um acompanhamento ambulatorial. Por quê? Porque eu preciso identificar, primeiro, o que levou àquela crise. Será que aquela crise é uma crise provocada, que a gente ainda não sabe? Será que tem alguma condição aguda que está acontecendo que a gente não sabe ainda? Ou não? Então, eu falo sempre assim, do ponto de vista médico, a anamnese e o exame físico são fundamentais, porque eu preciso entender a história desse paciente. Tanto a história pessoal, acidentes pessoais, quanto acidentes familiares. Olha, meu pai também tem esse problema de epilepsia. Eu nunca tinha tido, foi o primeiro episódio, mas você começa a pensar, será que é um quadro hereditário, genético, né? Entender o contexto epidemiológico dessa pessoa. Quando eu falo epidemiologia, é um jovem, um adolescente que me faz pensar muito nesses quadros genéticos, mas, por outro lado, o paciente jovem é um paciente que pode ter crises, né, uma crise isolada, por exemplo, por uso ou abuso de substâncias psicoativas, por exemplo. Então, será que foi o caso desse paciente? Associado a trauma, teve acidente precedendo. No paciente idoso ou no adulto, né, a gente tem outras preocupações, por isso que a anamnese é importante. Então, no idoso, eu vou pensar, poxa, será que pode ter sido um AVC? Será que tem uma neoplasia associado? Será que tem um quadro séptico que a gente ainda não identificou? Então, essa investigação, o caminho depende muito do perfil do paciente, tá? Mas o começo vai ser sempre uma consulta, anamnese, exame físico. O que vai ser necessário após vai depender desse primeiro momento, tá? Então, o exame de imagem muitas vezes vai ser necessário, o eletroencefalograma que a gente falou normalmente é necessário, e o que mais surgir. O senhor falou sobre a questão dos possíveis diagnósticos a depender da faixa etária e, de acordo com a idade da pessoa, a frequência das crises ela aumenta ou diminui ou não tem nenhuma relação? Não tem relação com a idade, tem relação muito mais com a causa, né? Então, assim, você pode ter pessoas jovens que têm crises de forma muito eventuais, a frequência baixa, tem pessoas idosos com esse mesmo perfil. Então, isso depende muito da causa. Como eu falei, tem algumas epilepsias, umas síndromes epilépticas que é caracterizada por crises recorrentes muito frequentes, diárias, várias vezes no dia. Então, é algo drástico. É um exemplo. Tem pessoas que às vezes têm um quadro, outro exemplo, de um tumor cerebral, que aquele tumor está ali, né, provocando essas crises, e enquanto não existe um tratamento, ele pode ter crises muito frequentes. E vai ter pessoas jovens que vai ter crises de forma pontuais. Às vezes tem gente que fala assim, uma crise, se eu não tratar, às vezes demora 1 ano para ter uma crise. Mas tem. A probabilidade é que você tenha, ao longo de 1 ano, uma crise, 2, às vezes. Então, a frequência é super baixa. É importante entender isso porque, às vezes, até para o paciente, ele vai olhar para o outro e falar, não, mas fulano de tal tem epilepsia porque tem crise toda hora. Eu só tenho de vez em quando. Como se ele não tivesse epilepsia. Então, entender que existe essa variação. Pra gente é importante, mas para o paciente, para ele não apenas se comparar e achar que o quadro dele é melhor, pior, mais grave, menos grave, e não é bem assim. E a gente entra na pauta também, né, que na medicina acaba que alguns tratamentos são individualizados, porque muitas pessoas acham, porque meu amigo que tem a mesma idade que eu tenho, tem crise todos os dias, eu vou ter também todos os dias, né, então acaba que... E já usando isso de gancho, né, pra gente ter no nosso bloco 4, que é a situação da epilepsia no Brasil, né. Como é que o SUS lida com isso? Você tem um bom tratamento já tem os bons medicamentos disponíveis? O senhor pode... Sim, vamos lá. Assim,
no Brasil, a gente tem, e claro, assim, considerando toda a complexidade do sistema de saúde, a gente vai ter, tanto em níveis municipais, estaduais e nacionais, não só programas, vamos dizer assim, de aspectos mais teóricos e educacionais para formação de profissionais e educação dos pacientes, mas de assistência também. Então, por exemplo, aqui em Salvador existem ambulatórios especializados de epilepsia, em vários pontos da rede, então desde de nível federal, como no Hospital das Clínicas, como o Centro Especializado de Atendimento de Paciente com Epilepsia, que está ali associado ao Roberto Santos, ao próximo Roberto Santos, que é um centro especializado de epilepsia, principalmente de difícil controle, né? Que você tem não só a estrutura para isso, mas profissionais adequados para lidar com esse tipo de paciente que muitas vezes é mais complexo. Mas pensem também, tirando os centros, as unidades especializadas, que o paciente com epilepsia, ele vai muitas vezes adentrar no sistema pela atenção básica mesmo, né? E na atenção básica, o médico, a equipe que está assistindo esse paciente vai conseguir identificar e deve ser capaz de dar um diagnóstico muitas vezes, iniciar um tratamento, e mesmo que esse paciente ele acabe fazendo um acompanhamento conjunto com o especialista, com o neurologista, ele está inserido na rede dentro da atenção básica. Então fala assim porque fica parecendo que o paciente com epilepsia é um paciente que ele tem que sair para um local especializado, mas ele é um paciente como qualquer outro, é um paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, que está no posto de saúde, lidando com esses problemas e também lidando com a epilepsia e que, volta e meia, ele precisa ir para o especialista para ajustar a medicação. Tal. Então, esse paciente está inserido nesse contexto. Em termos de tratamento, o SUS oferece basicamente os principais tratamentos, incluindo o de alto custo. Então, vou dar um exemplo. Tem desde medicações que são muito acessíveis, que são medicações mais antigas, mas ainda assim muito eficazes, então carbamazepina, fenitoína, o ácido valproico, mas medicações de alto custo, como o levetiracetam, que entrou há não muito tempo aqui no estado, lamotrigina, topiramato. Então a gente tem a possibilidade, assim, a gente tem uma gama alta à disposição de medicações de diversos espectros. Então, eu diria assim que pelo SUS o paciente vai conseguir ter a condição de ter o melhor tratamento para o controle adequado das crises dele, da epilepsia. A mesma coisa em relação aos exames complementares. Eu preciso de um eletrocefalograma, vai ter também pela rede, pelo SUS, locais que fazem, seja em unidades do SUS mesmo, né, em nível municipal, estadual, federal, quanto clínicas conveniadas, então existe como encaminhar esse paciente para realização. Exames de imagem, a mesma coisa. Então, o paciente é um paciente que ele tem a possibilidade de ser atendido integralmente pelo SUS. Então, em nenhum momento ele precisa sair do SUS para a unidade, para a saúde suplementar, para conseguir ter um tratamento, ou ter um acompanhamento, um diagnóstico. Ele consegue fazer tudo isso pelo SUS. Óbvio que dependendo do local ou de outros aspectos, isso pode ser mais difícil, esse caminho para o paciente. Então, às vezes, o paciente ele não sabe por onde começar. Preciso ir na UPA para ter um diagnóstico? Não precisa ir na UPA para ter um diagnóstico. Pode ser via posto de saúde, e no posto de saúde ele começar um acompanhamento, o atendimento, e ser direcionado para a investigação, o diagnóstico, o tratamento. Então, às vezes o que atrasa é o caminho que o paciente, às vezes, essa trajetória, essa jornada que ele vai ter, até de repente falar, não, agora estou bem acompanhado, bem tratado. Então, às vezes, essa jornada pode ser longa, mas ele vai ter tudo que é necessário para investigação, diagnóstico e tratamento pelo SUS. Nessa parte do tratamento, eu queria saber um pouco mais de como é que funciona o tratamento para epilepsia e quais são os efeitos colaterais que geralmente costumam aparecer e se tem algum efeito colateral. Então, assim, o tratamento, a gente tem hoje uma gama grande de medicações, né? O controle das crises epilépticas, ele passa por controle medicamentoso. Não é o único ponto no tratamento, tá? Então, tomar remédio é importante. E a gente tem hoje uma gama enorme, como eu falei, desde medicações mais antigas que, eu diria assim, talvez até criaram alguns estigmas por nomes, né, específicos de medicações, pelo tipo da medicação. Então se tem muita ideia, por essas medicações mais antigas, de que o remédio para epilepsia é um remédio que dopa, né? Você vai ficar sedado, você não vai conseguir fazer nada, vai ter que parar de fazer suas atividades, tá, por causa disso. Porque existem medicações que realmente têm como efeito diverso sedação. Eu diria que hoje em dia a gente tem usado cada vez menos esse tipo de medicação justamente por essas limitações que se acaba gerando pelos efeitos adversos. E tem medicações que o paciente usa e fala assim, eu tomo meu remédio e faço tudo e não sinto nada. Em termos de efeitos adversos, como eu falei, então, assim, talvez sedação para alguns tipos de remédios seja comuns,
Ainda assim, não é nada que o paciente vai ficar dopado a ponto de não conseguir nem levantar, né? As pessoas têm essa ideia de ser algo tão drástico assim, não é, mas pode ter um efeito adverso de sedação ou sonolência. Tem alguns remédios que podem dar, por exemplo, alguns tremores. O ácido valproico ele pode ter um tremor fino. Nada que impeça, não tem relação nenhuma com Parkinson, que às vezes as pessoas perguntam assim, não tem a ver com Parkinson nenhuma. Às vezes pode ter ganho de peso, outros remédios podem fazer perder peso, como o topiramato. Tem remédios que às vezes podem fazer queda de cabelo, né, como o ácido valproico. Tem remédios que podem trazer às vezes um aspecto meio de tontura, né, então, eu tomo um remédio e fico um pouco tonto. Uma coisa que é importante entender é que efeito adverso de medicação, ele pode ter um aspecto que a gente chama de idiosincrático. A gente às vezes não espera. Qual é o efeito que a pessoa vai ter, ou se vai ter. Isso é imprevisível. Então, geralmente, quando a gente começa o tratamento, a gente fala ao paciente os efeitos mais comuns e que ele pode ter. O paciente volta e a gente vai discutir isso. Sentiu alguma coisa? Pô, não senti nada, tô bem. Pô, legal, ótimo. Então ele tolerou bem a medicação. E fora que a gente sempre começa a medicação com as doses mais baixas e aumenta gradativamente conforme a tolerância e a resposta do paciente. Então tem paciente que com a dose baixa ele fica bem, essa é a dose dele. Né? Precisa aumentar. E também tem uma coisa muito importante sobre o que o senhor falou, que e mesmo que existam esses efeitos colaterais, é bom a gente falar também que nem sempre eles vão ocorrer, né? Porque muitas pessoas, por ouvir alguém falar ou por ler na bula que, carbamazepina dá sono, elas começam a somatizar aquele sono, né? Que muitas vezes nem é o próprio remédio, é um efeito da mente da pessoa fazendo isso. Exato. Porque isso aí acaba, o paciente chega ali, as crises totalmente controladas, ela chega, doutor, eu tô com muito sono, não tô conseguindo prestar atenção na minha aula, não tô conseguindo prestar atenção na faculdade. E muitas vezes é ela que tá criando aquilo mesmo, né? Então é bem importante você ali falar que não é tão comum assim como a pessoa tá achando, né? E outra coisa, assim, aproveitando isso, o paciente tem muita ideia, as pessoas, né, ele fala assim, são ideários populares, assim, o remédio é um remédio forte, sabe? Então eu vou tomar um remédio forte. E na cabeça das pessoas assim, né? A questão de A tarja do forçar. remédio, Fala tarja preta. Um remédio forte e tal. E a maior parte das medicações para epilepsia não são nem tarja preta, é tarja vermelha. Mas eles falam. Isso, então eles ficam com esse medo. E aí o que acontece? Muitas vezes o paciente ele tá tendo uma sonolência, às vezes por outro motivo. Ele tá tendo sonolência porque ele tá dormindo bem de noite, por outro motivo. É porque ele tá com uma carga de trabalho muito alta. Preocupado. Porque tá muito preocupado. Então, assim, primeira coisa, quando o paciente ele traz efeitos adversos, ou possíveis efeitos adversos, eu vou observar, falar, poxa, é ou não é um efeito adverso dessa medicação? Até pra gente ter certeza se vai modificar o tratamento ou não, ele tá bem controlado. E buscar outros fatores que possam estar influenciando. Por exemplo, ganho de peso. Porque eu estou ganhando peso. Essa medicação causa ganho de peso? É comum isso? É comum, pode acontecer. Mas será que o ganho de peso no paciente está associado à medicação? Tem relação o ganho de peso com o momento que começou a medicação? Não, já vem aumentando o peso, já tem muito mais tempo. Então será que não é outro motivo? Né? E a gente vai buscar. Claro, se realmente for um efeito adverso, e for um efeito adverso que limite, incapacite o paciente, a gente vai precisar modificar. Perfeito. Não, eu não consigo tomar remédio porque realmente estou num nível aqui realmente que eu não consigo fazer atividades, estou trazendo um sofrimento muito grande. Como a gente tem uma gama grande, né, de medicações, a gente troca. Olha, tudo bem, então vamos lá. Não conseguiu tolerar? Vamos para outro plano B. Vamos lá, vamos trocar para outra medicação. Então, não tem nenhum problema fazer isso, né? Nenhum, falhou, houve erro. Não, isso pode acontecer. Isso tem que ser explicado para o paciente, que a gente vai começar com a medicação de repente mais indicada para o tipo de epilepsia que ele tem, mas que caso por algum motivo não seja o mais adequado, porque não controlou tão bem, porque ele teve efeito adverso, a gente passa para outro. O senhor falou a respeito das questões de que, com relação aos colaterais, tem muita gente que sente e tem muita gente que não sente. Mas, propriamente, sobre a epilepsia, depois do diagnóstico, quais são, e se existem algum tipo de limitação que essa pessoa tem ao longo da vida? Porque a gente sabe que tem muito preconceito, tem muito estigma de, a pessoa que tem epilepsia não pode dirigir, não pode trabalhar. Então, quais são as atividades que o senhor costuma indicar para os seus pacientes que deem uma reduzida? E se existe realmente alguma atividade que a pessoa com epilepsia não pode fazer? Bom, vai ter muita relação com o controle das crises. Por exemplo, até pela questão legal, né, a legislação brasileira diz que o paciente ele pode, com epilepsia, ele pode dirigir, desde que tenha pelo menos 1 ano sem crise, controlada, acompanhamento regular com a medicação e com o médico, né, vamos dizer assim. Então, tanto que quando o paciente ele vai tirar a carteira, que ele tem epilepsia, ou renovar, tem que ter um questionário que o médico tem que preencher, um relatório, para deixar claro que esse paciente está sendo acompanhado, que está com as crises controladas. Então, o que eu falo assim, o paciente bem controlado, e geralmente você vai falando de anos sem crise, ele não tem nenhuma limitação. Eu posso falar, ele pode fazer tudo, a vida segue normalmente.
Tanto que às vezes o paciente até fala assim, se surpreende porque os pacientes acham realmente que eles vão ficar limitados por alguma coisa. E quando eu falo com eles isso, olha, você controlando as crises, você vai seguir sua vida normal. Você pode trabalhar, ter família, ter filho, fazer o que você quiser, tá? A questão só é, enquanto não houver controle de crise, a gente tem que ter cautela. Aí sim, a gente vai evitar atividades que expõem ele a risco. Por exemplo, o paciente nadar pode ser um risco para ele. Se ele nadar, principalmente se estiver nadando sem ninguém próximo. Porque ele pode ter uma crise e se afogar. Ele pode, às vezes, o paciente que trabalha em andaime, né? Então, construção civil. Se ele tiver uma crise lá em cima, ele pode ser grave, ele pode cair, né? Ainda mais tendo cuidado em relação à EPI e tal. Então, a gente, às vezes, começa a colocar alguns limites nesse aspecto. Não está controlado ainda, tem risco, a gente orienta ele sobre algumas medidas para evitar esse tipo de exposição. Mas, à medida que o tempo vai passando, o paciente controla super bem, adere bem ao tratamento, controla as crises, ele começa a ser liberado a fazer tudo que ele pode fazer. Com relação à parte da família, porque dentro da epilepsia é muito importante ter essa rede de apoio, principalmente no começo do tratamento, né? Qual é o papel que o senhor considera que deve ser feito tanto pela família quanto pelas escolas de pessoas que são epilépticas e das pessoas não epilépticas para conscientizar sobre a doença? Assim, a primeira coisa é ter a educação. Quando eu falo educação, é educação médica, a educação do conhecimento sobre aquela doença, né? Porque a família precisa se apropriar daquele conhecimento. A família tem que entender o que é, desmistificar o que é a doença, porque às vezes a família fica quase em choque porque tem um diagnóstico de epilepsia de alguém, e dizer, olha, não é nada demais, sabe? A gente explicar isso. A família trazer essa proteção, essa segurança, principalmente quando é criança, adolescente, né? E esclarecer, apoiar a pessoa no sentido de que ela não precisa se limitar ou se sentir inferior por causa disso. E a escola tem um papel fundamental em relação a isso. Porque pode acontecer de a criança, adolescente ter uma crise na escola. E a escola vai ter um papel da proteção, da assistência, de muitas vezes, se necessário, fazer programa de educação para outras crianças, adolescentes também, sobre o que é a doença. Isso é importante, porque se a gente não tem essa rede, vou dar um exemplo, a paciente com epilepsia, ele tem horários para tomar medicação. Então, a escola, a faculdade tem que permitir isso. Porque se não permite, essa criança, essa adolescente pode ter crise. Então, a escola tá sabotando um tratamento, isso é muito grave. E capacitar para o manejo das crises também. Exatamente. Então, muitas vezes, entender se na escola, se tiver uma crise, tem alguém ou tem pessoas que estão treinadas para saber como lidar? Não tem. Muitas vezes, isso pode ser orientado, de repente, eleger uma pessoa que vai fazer um treinamento, às vezes uma escola maior, de grande porte, deve ter pessoas, né, bombeiros, pessoas que vão acabar tendo esse papel, mas é importante que a família pelo menos saiba disso, porque se for uma escola que de repente não tem essa capacidade de manejo, uma criança que ainda está em controle de crise, às vezes pode até repensar em trocar de escola, ou de repente comunicar a escola providenciar, buscar realmente se preparar para isso. Mas como eu falei, é uma condição muito mais comum do que a gente imagina. Então a gente espera que, pelo menos assim, grandes redes, grandes escolas, faculdades, tenham uma estrutura mínima para lidar, não só em termos de conhecimento, mas para lidar com crises, o que fazer, não criar pânico, tudo isso é importante. Ter um apoio necessário. Sim, né? Isso. E relembrando um pouquinho, porque no dia 26, como o colega falou, foi o dia da conscientização sobre a epilepsia, eu queria saber se o senhor tem algum recado que o senhor gostaria de deixar justamente para conscientizar e sintetizar alguma mensagem com relação à epilepsia. Primeiro, havendo dúvidas se alguém tem ou não tem epilepsia, busquem ajuda, né? Às vezes as pessoas não querem buscar com medo de ter um diagnóstico, né? Com o senso de um diagnóstico já era, e não pelo contrário, né? Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, muito mais seguro. Segundo lugar, é entender que a epilepsia não precisa ser não é para ser uma doença estigmatizante, né? A gente tem que entender que, por mais que haja essa questão do momento de compreensão do que de se entender como portador de quadro de epilepsia, isso não vai limitar ou incapacitar ninguém. A pessoa tem que ter essa segurança de pensar assim, poxa, eu não preciso me sentir inferior ou esconder isso, tá? E, por fim, para as pessoas que não têm epilepsia, buscar esse conhecimento, de ler mais, estudar mais sobre isso, entender que não é algo que tem que gerar estigma. Eu não tenho que ter medo dessa pessoa, não tenho que ter receio dessa pessoa, não tenho que ter medo de me relacionar com essa pessoa. Então, eu acho que a questão é conhecimento mesmo. Para quem tem epilepsia, ter conhecimento e esse controle, segurança, né?
sobre o problema, e para quem não tem epilepsia, que pode acabar lidando, conhecendo, se relacionando com pessoas com epilepsia, entender que isso não tem nenhum tipo de estigma, né? E tratar com naturalidade essas pessoas. Então, doutor Felipe, muito obrigada pela sua presença no Pod IF. Foi maravilhoso poder ter esse momento para conversar com o senhor sobre esse assunto tão importante e conseguir combater tantos estigmas e tantos preconceitos que rondam as pessoas com epilepsia. E eu queria te agradecer especialmente por falar de uma forma tão didática e tão democrática que facilita a compreensão não só para os estudantes, mas para qualquer pessoa que possa escutar. E a você que é telespectador, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima edição do Pod IF. Não nos esqueçam de seguir no Instagram, @IFMCA-Brasil, _Zarnes-Bahia. E esse episódio estará no YouTube da Faculdade Zarnes, na pasta de... Ausculta. junto com os demais episódios do Pod IF. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.